Meus amigos, boa noite a todos, boa noite àqueles que chegaram depois, que eu não cumprimentei, porque a música estava tocando, e como era uma música que falava de casa espírita, eu deixei ela tocar para que ela possa chegar até os nossos benfeitores e fortalecê-los neste trabalho árduo que eles estão tendo, com certeza. Se já era difícil antes, agora com certeza está bem mais trabalhoso para eles, né? Então, quero agradecer a presença de todos aqueles que estão aqui conosco. Aqueles que estão conosco pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. É um prazer. Carla, por gentileza, silencia o seu microfone, querida. Alcê, desliga seu telefone aí. Não, é o microfone. O microfone, é para silenciar os microfones. Eu vou pedir para que silencie os microfones. Maria Gilda também está com o microfone aberto. Aí, para dar um som legal para ele. Eu vou fazer uma pequena apresentação do nosso palestrante da noite. Vou sair da tela. Maurício Mancini é espírita desde 1976, atua em tarefas mediúnicas desde 1986 e é palestrante espírita desde 1989. Realiza cerca de 120 palestras e seminários espíritas por ano, versando sobre variados temas da doutrina espírita, com especial atenção aos estudos relativos à educação e orientação de jovens, à mensagem consoladora do Evangelho de Jesus, à mediunidade e outros temas doutrinários da atualidade. Atualmente está radicado no município de Seropédica, no Rio de Janeiro, vinculado ao Centro Espírita Paulo de Tarso e à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde exerce magistério superior desde 91. Esse é o nosso companheiro que muito gentilmente nos atendeu, tão logo eu entrei em contato com ele, a quem já agradecemos imensamente, tá? E agora nós vamos fazer uma pequena leitura para darmos início aos trabalhos. A leitura é do livro Ceifa de Luz, intitulado Seres Amados, capítulo 4. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. São palavras que estão grafadas no Evangelho de 1 João, capítulo 2, versículo 10. Os seres que amamos, com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo. Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles seres humanos matriculados no educandário da vida. E nos círculos das experiências em que se debatem como nos acontece, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos em luta a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam, tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Todos somos viajores do universo, com encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição na imortalidade. A face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem e a compreensão, a paciência de esperar. E assim, depois dessas belas palavras, que nos convida a termos paciência, indulgência e benevolência para com todos aqueles que estão à nossa volta. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse mestre, modelo e guia, que nos ampara e nos consola em todos os momentos de nossa vida, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos,
encarnados e desencarnados, buscando compreender e entender um pouco melhor os ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita, ensinamentos esses que, à medida que apreendemos de fato o seu teor, nos fortalece e nos encoraja para seguirmos em frente rumo ao destino de cada um de nós, que é a perfeição. Assim, amado e querido mestre, confiantes nos trabalhos que a espiritualidade sempre nos ampara e nos assiste, confiantes nessa assistência sempre constante, pedimos permissão para iniciarmos o estudo da noite. Ser conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Maurício, é com você, querido. Obrigado. Bom, queridos irmãos e irmãs da família espírita, boa noite. Eu agradeço pelo convite. Já faz uns 10 anos que eu estive em São Mateus fazendo trabalho doutrinário. E ter a oportunidade de voltar, ainda que virtualmente, né, é muito prazeroso. Até porque a gente tem raiz no Espírito Santo, meu pai é de Cachoeiro do Itapemirim, e fica sempre aquela oportunidade preciosa, boa, quando a gente consegue voltar, né, à terra de origem dos nossos, né, ascendentes. Quando Teresa me convidou, acho que foi depois de ter assistido a palestra que nós fizemos lá no Irmão Maurício de Vitória, né, foi uma oportunidade preciosa. E esse tema é um tema que nos é muito caro, porque assim, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa situação em que as pessoas estão isoladas e carentes, e se ressentindo de não poder mais compartilhar o toque, a convivência semanal ou diária, às vezes, nas casas espíritas, lembrar de que o amor é uma força que nos ajuda em todas as instâncias, em todas as circunstâncias, é muito bom. Joana de Ângeles, numa das suas obras, aqueles pequenininhos momentos, ela diz que o amor é a prova mais pujante da presença de Deus junto de nós. E em vários outros momentos, em vários outros livros, inclusive esse que nós tomamos emprestado o título para fazer essa palestra, O Amor como Solução, a benfeitora espiritual chama a nossa atenção para os mecanismos de amar, para os vários instrumentos e os vários problemas que encontram solução quando a atitude é amorosa. E Jesus, que não foi bobo nem nada, né, deixa no Evangelho a mais abundante mensagem de Jesus, é exatamente a de amar. Depois, em termos numéricos, vem a do perdão. Mas o amar Jesus vivenciou, Jesus ensinou e Jesus deixou para nós como legado. Há uma passagem muito interessante lá no Evangelho, quando ele estava já em Jerusalém, numa das visitas que fez, não na última, mas ele é colocado contra a parede pelos fariseus, pelos saduceus, doidos para provar que Jesus, né, não era profeta nada, que ele não tinha sabedoria coisa nenhuma. E é interessante a gente observar isso, porque nós vivemos momentos muito parecidos, em que as pessoas tentam destruir a reputação umas das outras, no sentido de obter a partir daí ascendência, dominação sobre os interesses, as mentes, a vontade das outras pessoas. E era mais ou menos o que os fariseus daquele tempo faziam. Eles se julgavam muito próximos de Deus, muito mensageiros da divindade, e exatamente por causa disso, e Jesus combatendo os privilégios que eles tinham, combatendo seu comportamento hipócrita, eles se tornaram então adversários encarniçados de Jesus. E aí se juntam eles e os escribas e vão tentar o mestre, né? Vão querer mostrar para o povo que Jesus não era profeta nada, e com aquele ar todo piegas perguntam: mestre, qual é o maior mandamento na lei de Deus? E eles esperavam, longos discutidores que eram, acostumados a debater por filigranas, por vírgulas, né, na Torá, era um longo debate para desmascarar Jesus. E aí o mestre se ergue, olha para a multidão, olha para aquelas criaturas que estavam interessadas não em aprender com ele, mas principalmente em desmascarar, em fazer com que ele se sentisse diminuído, e diz assim: o maior mandamento da lei é este: amareis a vosso Deus de todo o vosso coração, com toda a vossa vontade. E aqui vai outro semelhante a esse: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. E é interessante, a gente percebe aqui a pedagogia ímpar de Jesus, né? Em 2 frases, Jesus nos dá 3 ensinamentos de amar: o amar a Deus, o amar ao próximo e o amar a nós mesmos.
E é interessante nós percebermos nisso, porque assim, naquele momento, os fariseus ficaram confusos, os escribas ficaram confusos, afinal de contas, como eles iam contestar Jesus por apontar justamente o primeiro mandamento da lei de Moisés, o primeiro mandamento da revelação divina a Moisés, como o mais importante. Mas eles nem perceberam, não tiveram inteligência para isso, de que Jesus disse: aqui vai outro, semelhante a este. Então Jesus torna o amar ao próximo e a si mesmo no mesmo nível do amar a Deus. O tempo foi passando, as criaturas, mesmo os discípulos, não entenderam direito isso. Vínhamos já de uma cultura muito antiga de bajular as divindades, de bajular Deus para obter favores dele. Então, amar a Deus era uma questão que as pessoas tinham pouco conhecimento. O próximo era só se fosse da mesma raça, do mesmo povo, da mesma religião. Os judeus tinham aquela aversão aos gentios, até os samaritanos, que eram da mesma origem, mas que agiam e pensavam de uma forma diferente, eram repelidos pelos judeus mais ortodoxos. Então o próximo não era tanto todo mundo assim. E amar a si mesmo era muito para eles o egoísmo, o cuidar de si, né? O zelar pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios interesses. E aí nessa hora que a gente para pensar assim, puxa, mas já se vão 20 séculos. E ainda nós fazemos confusão a respeito dessas 3 diretrizes de amar. Mais ou menos, em meados do século passado, né, mesmo com a revelação espírita no século XIX, com Allan Kardec trabalhando esse assunto muito bem lá nas obras básicas, nós espíritas ainda temos dificuldades. Nós espíritas ainda entendemos o amor com aquele atavismo da passagem por outras religiões, com aquela percepção equivocada de que assim, então para amar a Deus eu tenho que fazer a vontade dele, que aí ele vai ficar bonzinho comigo e vai me dar de presente um carro novo, um emprego, eu vou lá no centro e os espíritos vão afastar esse obsessor de mim porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Então nós mesmos temos dificuldade em entender isso. E aí mais ou menos lá pela década de 30, 40 do século passado, um pesquisador alemão, Erich Fromm, né, e é distante, essa é a questão, de vez em quando é preciso que nós façamos um olhar distante daquele meio em que o assunto está fervilhando. E ele tinha pouca vinculação religiosa, provavelmente deveria ser luterano naquela época, mas olha então para essa questão e ele faz uma análise do amor. Ele escreve um livro fininho, pequenininho assim, A Arte de Amar, que não dá medo a ninguém, é um livro gostoso de ler, uma leitura rápida, mas ele traz para nós exatamente essa passagem de Jesus com os fariseus, diante dos discípulos e da multidão, para ser analisada. Jesus, ali colocado por Erich Fromm, explicado por Erich Fromm, traz para nós uma percepção até mais clara do que as percepções religiosas, do que as percepções teológicas desses 3 ensinamentos de amar. Erich Fromm começa então com essa passagem e diz assim, mas nós confundimos o amar a Deus, né, com conquistar o amor de Deus. E ele faz uma viagem antropológica primeiro, sociológica depois, né, e coloca o seguinte, no início, quando nós éramos criaturas mais primitivas, as criaturas tinham muito medo das forças da natureza. Quando nós ainda éramos nômades, passávamos o dia inteiro procurando comida com a nossa tribo, com o nosso núcleo familiar, e à noite tínhamos que nos ocultar numa encosta, numa caverna, numa proteção qualquer. E caía a noite e os animais faziam ruídos, aquela criatura tinha medo. E como ela não conseguia entender o que vinha, ela pedia ajuda a uma força superior. E não é que no dia seguinte aquela força superior fazia nascer a luz do sol e espantar a escuridão? Então, o homem primitivo, a sociedade primitiva nômade, ela tinha certeza de que era amada por uma força maior. Mas também percebia um negócio interessante. Esse Deus fazia aparecer a luz que iluminava a minha caverna, mas também a caverna daquela criatura que concorreu comigo pelo peixe, pela caça. Então, esse Deus ele não fazia distinção. Ele atendia e trazia a luz para todo mundo. Era incondicional. Quando nós amadurecemos mais um pouquinho, já começamos a ficar sedentários, a mulher inventou a agricultura, nós não precisávamos mais sair por aí catando, começaram a surgir pequenas vilas, pequenas aldeias, e nessas pequenas vilas e pequenas aldeias, quando escasseava a chuva e as plantações crestavam, as criaturas oravam, pediam aos deuses, ou pediam a Deus, dependendo do seu credo, para que a água viesse, e chovia.
Chovia na nossa horta e chovia na horta daquele companheiro que do outro lado do rio competia conosco pela água. E mais uma vez, as sociedades humanas tinham certeza de que elas eram amadas por Deus. Os seres primitivos, as sociedades antigas, não tinham dúvida de que Deus nos amava, né? E aí elas só precisavam se ocupar em amar essa divindade. À medida que essas sociedades foram crescendo, que nós fomos segregando, criando castas, criando, né, núcleos que seriam ou se julgavam mais importantes, os dirigentes, os agricultores, os sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que não sabiam fazer muita coisa, né, e acabavam se dedicando a fazer a intermediação entre as criaturas e as divindades. E aí, para se colocar como importantes, eles tentavam desvendar a vontade de Deus. Ora, quem é que ia ser visto como importante na sociedade se dissesse para todo mundo assim, olha, Deus te ouve na hora que você quiser? Ninguém. Então ele diz assim, não, eu ouço Deus, eu entendo Deus, vocês têm que obedecer o que Deus está dizendo. E aí, lógico, aquele Deus amoroso, aquela visão quase maternal da divindade, porque era exatamente isso que acontecia, por exemplo, na cultura celta, não havia o Deus no masculino, havia a deusa. A origem de tudo que existia era feminina, né? E aí a gente começa a pensar que as criaturas foram, né, inserindo o machismo até mesmo na forma religiosa de pensar. Mas esses sacerdotes então criaram essa segregação. E aí a pior coisa que podia acontecer era nós estávamos confortáveis de que Deus nos amava. Então surge a ideia de que nós somos desgraçados, de que nós somos frutos do pecado original, de que Deus nos expulsou do paraíso e a gente tem que fazer um esforço danado para conquistar o amor de Deus. E aí aquela confusão que aconteceu antes de Jesus, no momento que Jesus veio nos ensinar, nós não entendemos o que ele quis dizer, e depois Jesus continuou do mesmo jeito. Nós deixamos de amar a Deus para tentar reconquistar o amor de Deus por nós, bajulando, fazendo sacrifícios, fazendo oferendas, tentando ter o comportamento que o sacerdote dizia que nós deveríamos ter. E aí, gente, isso não dá muito certo, né? Era aquela relação mercantilista. Muitas criaturas trocam de religião porque o Deus apresentado lá não satisfaz os seus caprichos, não atende aos seus interesses. E é exatamente o contrário disso que se busca. Quando Erich Fromm e quando Jesus diz amar a Deus, é a gente refletir o seguinte, olha, se Deus já me ama, o que eu faço para amar a divindade? Como é que eu vou amar a Deus e não ficar barganhando com Ele? Porque é basicamente isso. E não vamos imaginar que nós espíritas estamos isentos desse atavismo. De vez em quando a gente diz assim, hoje está frio, eu não queria ir lá no centro fazer o trabalho, mas se eu não for, a espiritualidade vai me abandonar. Não é a mesma coisa que correr atrás da aprovação de Deus? Deus vai me castigar, não tinha isso no passado, quando nós éramos de outra religião? De vez em quando a gente ouve isso também, olha, não faz isso que vai para o umbral. É a mesma coisa. É ameaçar com a ira divina. Quando as criaturas, na verdade, podem se sentir tranquilas, Deus nos ama. O que nos acontece de ruim não tem causa em Deus, tem causa em nós, na violação do seu amor, na violação das suas leis. E aí, pensando por aí, seguindo por aí, vem a pergunta, se amar a Deus não é bajular Deus, não é oferecer cesta básica no centro para comprar um duplex com piscina e 2 andares lá em nosso lar, porque isso não vai acontecer. Depois que fizeram aquele filme Nosso Lar, gente, como essa coisa mudou, né? Todo mundo quer morrer para Nosso Lar, não é verdade? E aí tem um monte de gente achando que é assim que se compra uma casinha lá em Nosso Lar. Dando passe, participando de reunião mediúnica, né, dando cesta básica. E não é por aí que a banda toca. Aliás, as pessoas começaram a querer tanto ir para Nosso Lar, até quem não é espírita, que estava correndo risco de superpopulação. Aí o governador avisou que eles vão fazer um projeto de reforma agrária no Umbral, Minha Casa na Outra Vida, que nem teve no governo passado aí, para poder receber os outros que conseguirem se candidatar para ir para lá. Mas é só uma brincadeira para a gente poder aliviar esse momento. Mas amar a Deus é o que então, gente? Como é que a gente faz para amar a Deus? E aí a sabedoria de Jesus está aí nos mostrar. Ele diz, aqui vai outro semelhante ao primeiro. Então, nós não vamos amar a Deus na figura do Criador, porque ele não é uma individualidade. Não é um Deus, um rei, num trono no céu, jogando raio na cabeça da gente. Essa é a figura de Zeus dos gregos, que ficava lá no Olimpo jogando raios nos mortais. Para nós, como nós vemos no Livro dos Espíritos, como nós vemos na base da codificação, que deve ser estudada sempre, todos os dias, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema. Então,
Cada um de nós é fruto dessa inteligência suprema, dessa causa primeira. Não precisamos nos preocupar se ele nos ama ou não nos ama, porque isso já está comprovado. E amá-lo, então, é respeitar as suas leis. É vivenciar o amor pela criação, porque Deus está presente em tudo. Eu amo a Deus quando eu respeito o meu próximo. Foi isso que Jesus quis dizer para nós. Eu amo a Deus quando eu preservo o ambiente que eu estou vivendo, quando eu não vou no domingo, frito o peixe do almoço e jogo o óleo da frigideira no ralo da pia que vai poluir o rio. Quando eu não como excessivamente, e para isso eu tenho que destruir excessivamente. Quando nós não desmatamos e queimamos, como nós vemos acontecer nesses últimos meses aí no nosso país, para simplesmente ganhar dinheiro imediatamente sem deixar nada para o futuro. Expressar amor à divindade é expressar respeito e amor à criação como um todo. Aí nós vamos amar a Deus. Ajeitando, corrigindo o nosso amor nessa primeira diretriz de Jesus, nós podemos começar a pensar na outra. Afinal de contas, o que é amar ao próximo? Porque Jesus deu demonstrações muito claras de que o próximo não era o judeu, porque ele conversou com a mulher samaritana, porque ele acolheu um centurião em Cafarnaum, que o próximo para Jesus não era só o povo hebreu, não era só o judeu ali de Jerusalém, e até os de Jerusalém olhavam de Cafarnaum com certa reserva, como se ele fossem judeus de segunda categoria, e não é bem isso que se quer. Bom, então voltando aqui à questão disso, nós vamos com Erich Fromm, e ele diz assim, amor é uma força única. O livro A Arte de Amar é recomendável. Não é uma obra doutrinária, mas é uma obra que complementa nossos estudos doutrinários. Nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pegar, sim, o Livro dos Espíritos, vamos pegar as obras subsidiárias sérias, como essa de Joana de Ângeles, que nós estamos citando, O Amor como Solução, e vamos complementar os ensinamentos dos Espíritos com essa informação do Fromm. Amor é uma força única. Para a nossa sanidade mental, para a nossa organização social, é que nós fragmentamos o amor em diversos pedacinhos, de acordo com o objeto ao qual ele é direcionado. Então a gente criou o tal do amor de mãe, criou o amor de pai, e o Erich Fromm começa a analisar isso. Ele, como um alemão, na Alemanha nazista do século passado, teve condições de encontrar 5 formas de amar o próximo. Jesus nos ensinou 6, mas essa é a sabedoria que só se conquista com o passar do tempo. Erich Fromm ainda não estava nesse nível todo, mas ele deixou uma contribuição muito interessante para nós nesse livro A Arte de Amar. E ele diz o seguinte, na sociedade, na coletividade, a primeira forma de amar que se manifesta, aquela que traz essencial para a sociedade é o que a gente chama de amor maternal. Se nós lembrarmos a década de 30 do século passado na Alemanha, certamente os objetos de estudo de Erich Fromm era aquela família nuclear tradicional, a mãe, o pai e os filhos. Então ele via no desenvolvimento das crianças, porque era um psicanalista, porque era um pesquisador desta área das ciências psicológicas, ele via a sociedade se estruturando ali nos cuidados que a mãe tinha para com o filho, na incondicionalidade desses cuidados, e o quanto isso trazia segurança para a prole. Então, hoje, no século XXI, nós precisamos atualizar isso, porque as famílias já não são mais do mesmo jeito. As famílias já não são mais apenas as nucleares, elas têm configurações muito diversas, mas os perfis psicológicos precisam continuar existindo para que a sociedade tenha saúde. A saúde da nossa sociedade está condicionada à saúde das nossas famílias. Daí a Casa Espírita ter tanto a fazer. Porque se a gente não pode mudar a cabeça dos políticos, se a gente não pode mudar a cabeça da sociedade como um todo, nós podemos ajudar muito as famílias, as nossas famílias de trabalhadores espíritas e as famílias dos frequentadores, das pessoas que chegam às nossas casas espíritas buscando orientação, buscando ajuda, buscando algum tipo de lentivo para as dores que atravessam. E é exatamente aí que a gente percebe o amor maternal não é apenas uma mulher amando seus filhos. É uma estrutura psicológica, é uma forma de agir e de amar, que tem como função primordial dar segurança. Imagina só, a observação do Erich Fromm era essa, nós espíritas podemos ir além, mas ele tinha o seguinte, a criança era um bebê frágil, que começava o seu desenvolvimento, e ele só se desenvolvia bem quando ele era cercado do amor maternal, quando ele tinha a proteção, quando ele se sentia seguro.
Tanto que em estudos pós-guerra se percebeu que crianças criadas em orfanatos, bebês órfãos criados em orfanatos lá na Alemanha, eram muito mais tímidos, muito mais frágeis, muito mais, né, difíceis de se relacionar do que crianças que, apesar de terem um lar confuso, de terem atravessado o momento dolorido da guerra, tinham a presença, o afeto maternal e paternal ali, construindo o seu psiquismo. Então, Erich Fromm nos adverte: o amor maternal é a primeira força de amar que aparece na sociedade. E essa grande força tem a função de dar segurança. Para nós espíritas é ainda mais interessante, porque a gente pensa bem, nós somos espíritos desencarnados. Por mais que a gente seja inferior, goste do umbral, goste das regiões inferiores, chega uma hora que a gente cansa. E aí precisa reencarnar. Largar a liberdade de atravessar a parede, de entrar na mente das pessoas e mergulhar de novo num útero, numa célulazinha pequenininha, virar aquele bebezinho e se desenvolvendo e nascer. Só fazemos isso porque nós temos certeza, na maioria das vezes, ou pedimos então à espiritualidade amiga que uma figura maternal nos acolha. Que alguém nos proteja, cuide dos nossos primeiros momentos. Imagina só largar essa liberdade toda de espírito obsessor, gente, ou de espírito desencarnado, e reencarnar num bebê careca, desdentado, pelado. Vai ser num joelho, tá certo que o joelho da gente sempre é o joelho mais bonito do berçário, né? Mas são todos carinha de joelho, enrugadinhos. E aí a gente pensa assim, gente, mas como é que o espírito aceita isso? Aceita porque sabe que terá na família o seu primeiro ninho de acolhimento. E aí terá segurança para se desenvolver. A questão é quando esse amor maternal, e Erich Fromm chama atenção a isso, vai ao extremo. E aí nós temos aquelas figuras pitorescas, né, da mãe judia que super protege o filho, da mama italiana que chega de repente lá na hora do jantar com a macarronada para entregar para o filhinho de 40 anos e atropela a nora na passagem porque diz que o filho não gosta da comida da nora, gosta da dela. Quando esse amor maternal ele vai a esse extremo, quando ele avança muito além da primeira, da segunda infância, ele gera em nós aquela acomodação. Tipo o adolescente, né? Para que eu vou escovar dente? Para que eu vou pentear cabelo? Minha mãe gosta de mim assim mesmo? Só aprende a escovar dente e a pentear cabelo quando começa a arrumar as namoradas e os namorados. Aí começa a pensar com cuidado na higiene pessoal. Mas enquanto a mãe está ali fazendo tudo, enquanto a mãe cata as roupas que chegam da escola e jogam no chão do quarto, para que eles vão melhorar? Para que eles vão fazer diferente? Então há necessidade de uma segunda estrutura psicológica de afeto, que é aquela que Erich Fromm chamou de o amor paternal. Na visão dele, na observação dele, vivenciada pela figura masculina da família tradicional alemã. Mas, de novo, digo eu, é uma estrutura psicológica que transcende. Naquelas famílias hoje que são monoparentais, ou por desencarnação de um dos cônjuges, ou por separação, ou por abandono afetivo de um dos cônjuges, ficando toda a carga de educação dos filhos e de cuidado deles a um só, o pai ou a mãe, o pai ou a mãe vão ter que, em determinado momento, exercer amor maternal, num outro momento, amor paternal. E qual é a característica desse amor paternal? E a gente observa bem os estudos psicológicos. A criança, quando ela sai da primeira infância, em que ela se identifica basicamente com a mãe, ela tende a se identificar com o genitor do mesmo gênero. E aí os meninos tendem a buscar o pai, as meninas a mãe, mas a menina sempre querendo ser a princesinha para ganhar a aprovação do papai. O menino querendo sempre ser o mais forte, o mais ágil, o mais habilidoso para ganhar a aprovação do pai. Então a gente percebe que essa estrutura amorosa paternal, ela é condicional. Diferente da incondicionalidade materna, ela coloca para o filho metas a serem alcançadas. Por isso Jesus não transformou Deus, do Senhor dos Exércitos de Moisés, em mãe nossa que está nos céus. Porque criaria, principalmente naquela cultura em que a mãe era tão superprotetora dos filhos, criaria essa ideia de que a gente podia fazer qualquer coisa que Deus ia estar sempre do nosso lado. Mas ele deixou o Senhor dos Exércitos de Moisés para trás e estabeleceu que Deus é o Pai nosso que está nos céus. Fazendo que a gente busque, então, a aprovação dessa divindade. Busque conquistar esse afeto. O amor paternal, ele não é dado, ele é conquistado. E isso é interessante porque desenvolve em nós a disciplina, desenvolve em nós o desejo de sair da zona de conforto e conquistar um patamar evolutivo diferente. No caso nosso como espíritos, para nós alcançarmos a aprovação de Deus. No caso das crianças, para alcançarem a aprovação daquela criatura que vivencia o afeto paternal no lar. Então esses dois pilares estruturam a família, diz Erich Fromm.
para que se estabeleça a terceira forma de amar, que é o amor filial. Mas esse amor filial só é construído quando as duas outras estruturas estão presentes. Quando realmente a criança tem o exemplo do amor maternal, cuidando, zelando, dando segurança, e o exemplo do amor paternal, estabelecendo metas, disciplinando, colocando um futuro a ser alcançado, metas a serem alcançadas, objetivos para uma vida. E aí surge esse respeito, esse afeto. Isso preocupou tanto Allan Kardec, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca um capítulo inteiro sobre essa questão do amar e honrar pai e mãe. E o texto mais longo, que é o item 9 desse capítulo 14 do Evangelho, que é do Espírito Agostinho, ele fala a respeito da ingratidão dos filhos, os laços de família. E a gente começa a perceber assim, por que Kardec colocou isso? Porque lá quanto cá, nós víamos as famílias sendo simplesmente depósitos. Na época de Kardec, com poucas leis trabalhistas, com pouca atenção à família, os pais deixavam os filhos em casa, ou sozinhos, ou com os cuidados dos avós, e iam trabalhar por 12, 16 horas. Aquelas crianças cresciam à revelia do afeto maternal e paternal. Quando eles se tornavam grandes, ou abandonavam seus pais às ruas, e havia uma falange de velhos abandonados e miseráveis nas ruas de Paris, ou então os tornavam empregados para cuidar dos seus próprios filhos. Essa é uma questão que preocupou o codificador, e hoje nós vemos isso acontecer. Esse desligamento, essa desvinculação afetiva, em que os filhos são apenas para a gente apresentar na carteira, no porta-retrato, no escritório, e menos para a gente conversar, para saber com quem que eles estão brincando no playground do prédio ou do condomínio, para saber se eles estão estudando a contento, para passar as lições com eles. Quanta gente terceiriza até a educação. Se não bastasse a escola, agora tem as tais explicadoras, que a criança passa 4 horas na escola, depois almoça e vai para a explicadora. Para a explicadora tutelar a criança na hora de fazer as tarefas de casa, para que os pais e as mães, que trabalham muito, que são muito ocupados, não se ocupem com isso. E aí não se insiram no psiquismo nem na afetividade dos seus filhos. Essa é o grande problema, essa é a grande preocupação. Quando a gente começa a desestruturar a família, a gente desestrutura a sociedade. E aí esses 3 pilares, a física, a boa física, né, nós só conseguimos sustentar qualquer objeto, qualquer corpo, se ele tiver 3 pontos de apoio. Um banco, por exemplo, com 3 pezinhos, ele fica em pé. Nós somos uma exceção, ficamos em pé em 2 pernas, né, por isso que os nossos pés cresceram para poder dar mais sustentação, mas quanto problema de coluna isso nos trouxe, né? Quanta dificuldade isso nos traz também, mas na idade mais madura, principalmente quando o peso aumenta. Mas os 3 pilares psicológicos da família são o amor maternal, o amor paternal e o amor filial, que só se constrói com a presença dos 2 primeiros. E a Erich Fromm, então, nos convida a sair do núcleo familiar e nos apresenta a 4ª forma de amar, que é o amor fraternal. Talvez aquele que Jesus tenha demonstrado mais vezes. Ele vai jantar na casa de um fariseu, o fariseu fica preocupado, né, se aquela mulher que estava lavando os pés de Jesus, se ele a conhecia, e aí ele dá imensas lições a esse Simão. Ele acolhe aquelas prostitutas, ele fala com os leprosos, ele não tem nenhuma acepção de pessoa. Não se preocupa em agradar os sacerdotes, em agradar os poderosos, ao contrário, ele se preocupa em amar. Ele se ocupa, porque nunca se preocupou com coisa alguma. Jesus se ocupa em amar. E aí é interessante a gente perceber quanto que o amor fraternal, diz Erich Fromm, deve ser sem fronteiras. Ele é o momento de nós estendermos à sociedade aquele afeto que foi construído em família. E esse afeto construído em família, quando ele chega à sociedade, ele traz para nós aquilo que está faltando. A gente poderia usar como um primeiro termo, tolerância, apesar de eu não gostar desse termo, porque tolerar hoje é aquela coisa assim, eu não concordo, mas aguento, tem que tolerar. Não, gente. A doutrina espírita, ela é mais do que tolerante. Ela é acolhedora. E ao sermos acolhedores, a diferença do outro, ela não me choca, ela não me perturba. A maneira diferente como uma criatura resolve viver a sua vida, não interferindo nos meus direitos, não interferindo na maneira como eu escolho viver as minhas, deve ser respeitada sempre. Por isso nós não somos fiscais da vida sexual alheia, não somos fiscais da vida material dos outros. Na doutrina espírita nós somos acolhedores, as diferenças são boas. Os espíritos ensinaram a Allan Kardec,
lá na Lei de Sociedade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que nós temos a necessidade de viver em sociedade porque nós não temos todas as qualidades. Nós não somos capazes de nos bastar sozinhos. Então, aquilo que um não sabe, o outro sabe e faz. Mas aquilo que não sabe um determinado assunto, sabe de outro e contribui para aquele que fez por ele. Por isso a nossa sociedade interage. E daí a necessidade de nós sermos tolerantes. Tolerantes no que diz respeito à etnia, tolerante no que diz respeito à orientação sexual, tudo. E a nossa sociedade está tão carente de tolerância e de acolhimento. Que as nossas instituições espíritas não sejam assim. Eu espero sinceramente que a gente consiga amadurecer mais depressa do que a sociedade como um todo. Apesar de nós termos visto o movimento espírita, infelizmente, se dividindo do mesmo jeito que a sociedade brasileira se dividiu desde 2018 para cá. O que é uma aberração. Quando nós nos tornamos fãs dessa ou daquela criatura e nos tornamos cegos, nos tornamos rebanho dessa criatura, nós cometemos erros muito graves. O espírita, que é seguidor da fé raciocinada, deve ser sempre um analista crítico de todas as situações. Nós não temos que seguir nem ao médium, nem ao dirigente, nem ao político, nem ao líder religioso, sem questionar as suas propostas e as suas atitudes. Isso não é amar. E aí a fraternidade ela é vivida com esse acolhimento, com esse respeito à convivência social. E há um detalhe interessante, não que a gente tenha que ser como Roberto Carlos, né, querer 1 milhão de amigos, ou algumas pessoas que querem milhões de seguidores nas redes sociais, mas não conhecem ninguém. Não, mas o amor fraternal ele não tem a barreira da exclusividade. O que isso quer dizer? Trocando bem em miúdos, Erich Fromm diz assim, olha, ter ciúme de amigo é doença. Aquela história de que você está lá no Facebook e vê, a fulana viajou com a Beltrana e não me chamou, vou bloquear. Isso aí é doentio. Isso não é amor fraternal de verdade. Na verdade, o amor fraternal ele dá liberdade ao outro para que se vá. Porque os laços do afeto são laços que não dependem da proximidade, que não dependem sequer da convivência. Estamos aqui juntos, eu e a Célia, uma amiga minha muito querida, lá da cidade de Muriaé, que veio assistir a palestra conosco. E nós temos uma amizade de mais de 30 anos. Laços espirituais de vários séculos. E vivemos longe uns dos outros. E nem por isso somos menos amigos. E nem por isso somos menos amorosos e afetivos uns com os outros. Então o Espiritismo pode expandir a fraternidade. Sim, nós somos irmãos dos católicos, dos budistas, dos protestantes, dos muçulmanos. Somos acolhedores. E cada um cresça no seu ritmo. E cada um se desenvolva na sua marcha. Para que quando nós formos no amor fraternal, encontremos alguém, não importa o gênero, mas alguém que emocionalmente, que afetivamente nos trará mais complementação, nos trará mais energia. E aparece a 5ª forma de amar proposta por Erich Fromm, que é o amor passional. Esse sim requer exclusividade. Porque é muito difícil nós nos relacionarmos. O amor passional é aquele fechamento de ciclo, em que o ser começa a se desenvolver lá atrás, no núcleo familiar, experimentando amor maternal, experimentando amor paternal, desenvolvendo amor filial, expandindo esse amor filial para a sociedade no amor fraternal e encontrando um elemento da sociedade para ser a nossa companheira, o nosso companheiro de jornada. E é nessa hora que a gente encontra o amor passional, que pode ou não ter uma vinculação, uma conotação de prática sexual, mas são criaturas que se unem com o objetivo de construir. E aí a exclusividade é necessária, principalmente na constituição de uma família. Já é desafiador, já é difícil a gente conseguir conciliar pensamentos, ideias, e os filhos sabem disso, né? Eles ficam jogando o pai contra a mãe, o pai contra o pai, a mãe contra a mãe nessas famílias novas que nós temos, exatamente para conseguir o que querem. E fica assim, minha mãe disse que pode, se você deixar. Aí o pai diz, mas eu deixo se a sua mãe deixar. E fica aquele jogo de empurra. E eles sabem jogar conosco. Então, se já é difícil conseguir com 2, imagine com 4, com 8. Então, essa ideia de relacionamentos abertos, cada um na sua casa, e quando tem criança joga na casa dos avós, não serve para estruturar uma família, não serve para estruturar uma sociedade. As pessoas podem ter a orientação sexual que elas quiserem para construir uma família, mas elas precisam desenvolver o respeito umas pelas outras. E aí havia uma 6ª forma de amar ensinada por Jesus, que Erich Fromm naquela sociedade não podia perceber,
que era o amar os inimigos, que é o primeiro passo para aquela terceira diretriz de Jesus, amar a nós mesmos. Porque o amor aos inimigos não é convidar os inimigos, aquelas pessoas que nos criticam, que estão sempre nos perseguindo, para tomar um chazinho e comer bolinho na nossa casa, senão ele vai achar que está envenenado. Mas é como Jesus diz e como Kardec estuda para nós na codificação. É não votar aos inimigos o mesmo ódio que eles votam a nós. É não retribuir o mal com o mal. É desatar e deixá-los ir. É nos desvincularmos emocionalmente do mal que eles nos fazem. Olha que coisa interessante. O amor aos inimigos, o exercício do perdão, que vem com o amor aos inimigos, ele serve de lenitivo para nós, ele serve de escudo, com o qual nós nos protegemos. E em nos protegendo das vibrações negativas, dos pensamentos infelizes, da influência obsessiva. Porque quando nós ficamos remoendo assim, ai, mas fulano, devia ter dito isso, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter respondido daquele jeito. Imagina quantos obsessores não estão ali insuflando na nossa mente também as respostas, não é? E essa é uma questão que precisa ser levada com cuidado. O perdoar, que Jesus recomenda tanto, aquele reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao meirinho e seja exposto em prisão. De lá não saireis enquanto não houver de pago o último ceitil. E a gente pensa assim, mas por que Jesus diz para perdoar? Para ser bonzinho para os outros? Não. Kardec mostra para nós que o fato de nós perdoarmos os nossos adversários nos livra do pensamento deles, nos livra da vibração infeliz, nos torna melhores do que eles, mas não faz com eles nenhuma mudança. Eles vão decidir, eles vão ter que escolher melhorar, progredir, mas nos liberta. E se nós não estamos na cadeia do ódio, se nós não estamos prisioneiros da mágoa, meus irmãos, nós temos muito mais liberdade para evoluir, muito mais liberdade para amadurecer. E aí é lógico, seguimos então por essa ideia do amar a si mesmo. Durante muito tempo as pessoas começaram a achar, principalmente na Idade Média, né, que amor por si era proibido, porque era egoísmo, ou então era narcisismo. E Erich Fromm diz para nós o seguinte, olha, o egoísta não se ama. Ele é tão infeliz em se amar, é tão incapaz de se amar, que ele precisa ter tudo que os outros têm, só para ele. Ele precisa pensar nele primeiro, porque ele não consegue nem se sentir amado pelos outros, nem amar a si mesmo. O narcisista também não se ama. Porque os narcisistas de hoje, na verdade, por mais que a gente diga que alguém é narcisista, essas pessoas muito focadas na própria imagem, na própria aparência, elas querem ser belas para ser analisadas pelos outros. Elas querem, de uma forma, usar o corpo, usar a aparência para conquistar amor e aprovação dos outros. Elas também não se amam. Elas não são capazes de se bastar. E aí entra uma questão muito interessante. Certa vez eu vi numa entrevista um humorista dizendo o seguinte, nós deveríamos desenvolver o amor por nós mesmos, a capacidade de viver sozinhos e nos bastarmos, diz o Jô Soares. Porque aí a convivência com os outros é sempre uma escolha, não uma necessidade. Porque quando nós não nos amamos, nós nos tornamos afetivamente, emocionalmente dependentes do afeto dos outros. É aquele monte de gente carente, mas eu fiz isso, você nem percebeu. Não tem um monte de gente carente assim na casa espírita? Puxa, mas eu fiz um trabalho tão bonito, ninguém elogiou. Mas a gente não está fazendo trabalho para ser elogiado, está fazendo trabalho porque o trabalho faz bem para nós. Está fazendo trabalho porque é importante para o nosso progresso. Porque nós nos sentimos melhores, nos sentimos úteis quando deixamos a condição de assistido, daquele que vai lá papar o passe, beber água fluidificada, e assumimos a condição de assistentes, de alguém que chega no centro espírita e diz assim, onde é que eu já posso colaborar? O que eu já posso fazer aqui para ajudar? Esse é aquele que se ama. Porque ele não está lá buscando lenitivo para suas dores, mesmo que esteja atravessando dores, mesmo que esteja em sofrimento. Quando nós nos colocamos nessa condição, meus amigos, meus irmãos, nós passamos a nos bastar afetivamente. E aí ninguém nos comanda, ninguém nos conduz. Porque todas as vezes que nós nos tornamos dependentes de alguém, como isso é complicado. Por isso as tais das DRs, né, discutir relação entre casais, entre pais e filhos. Sim, é necessário ter DR também entre pais e filhos. Meus 2 filhos, de vez em quando eu sento com eles e converso, eu amo muito vocês, mas se vocês optarem por não estar ao meu lado, por não seguirem comigo na tarefa, eu não vou ser infeliz. Porque nós nos bastamos. E aí eles passam sempre a valorizar mais. Imagine
Aquele companheiro que vira para a esposa assim, meu bem, eu não vivo sem você. Pronto, ele entregou a chave do sentimento dele para alguém que é tão falha quanto ele mesmo. E aí ele vai comer arroz com ovo pro resto da vida, porque ela nunca vai pensar em fazer aquele filé mignon que ele gosta. A mesma coisa se ela disser para o esposo assim, meu querido, eu não vivo sem você. A dependência emocional aí, ó. E a gente é muito tolo, né? Quando não é mascarado para usar isso? Usa isso para tentar conquistar os outros. Mas quando ela diz assim, eu não vivo sem você, ela acaba fazendo o quê? Entregando a chave dos sentimentos para alguém que é tão falho quanto ela. E aí nunca vai ganhar flores, nunca vai ganhar bombom nos aniversários. Porque se ela não vive sem ele, por que ele vai deixar ou vai manter a forma? Vai ficar aquele barrigão deitado no sofá e olha, ela não vive sem ele. Então, quando nós nos amamos, nós vivemos. Sim, nós vivemos sem os outros. E a nossa sociedade já amadureceu o suficiente, meus irmãos, para nós sabermos. Aqueles que não são espíritas têm dúvidas se existe vida depois da morte. Mas vida depois do casamento, todos nós temos certeza que continua existindo. Então não vem com essa história de eu não vivo sem você. Olha quantos consultórios de psicólogos e terapeutas estão abarrotados de pais e mães com síndrome de ninho vazio, que viviam pelos filhos, que não desenvolveram amor por si mesmos, que não encontraram um objetivo para suas vidas a não ser cuidar daquela prole. E quando essa prole cresce, quando essa prole forma uma outra família e se afasta, se sentem vazios, se sentem sozinhos, se sentem deprimidos. Isso é falta de amor por nós mesmos, meus amigos. E nós devemos trabalhar muito mais o amar a nós mesmos, porque é a única maneira de nós amarmos o próximo sem dependência, sem exigências. Amar ao próximo porque é bom amar. E essa é uma questão que é a proposta da doutrina espírita para nós. O amor ao próximo nos ajuda a vencer o egoísmo. O amor por nós mesmos nos liga ao próximo. E amar ao próximo e a nós mesmos nos liga a Deus. Quando nós usarmos a força do amor para crescer, nós vamos resolver muitos problemas. O livro de Joana de Ângeles é primoroso nesse sentido. Eu não posso mostrar aqui, porque senão a câmera vai mostrar invertido, mas é uma capa rosinha, basta procurar lá na internet, nas livrarias espíritas, O Amor como Solução. São cerca de 20 capítulos, em que a benfeitora começa a dizer já na abertura, já na introdução, olha que coisa interessante, somente se pode ser livre e feliz quando se ama. O amor é diretriz segura para as metas sublimes da autorrealização e da autoconsciência. Sem ele, a existência terrena perde o seu significado libertador e iluminativo, porquanto retira o sentido que a vida possui da sua legitimidade. Então, o amor é que dá sentido e liberdade às nossas vidas. Como Joana de Ângeles foi feliz nessa colocação. Como a benfeitora espiritual foi apropriada a nos convidar a amar. Isso é só o prefácio do livro. Imagina os capítulos então, né, gente? Quando nós exercitamos essa força do amor, quando nós seguimos adiante, quando nós nos colocamos a serviço do bem, nós nos unimos a Jesus. Nós entendemos finalmente o ensino de Jesus. A amar a Deus sobre todas as coisas. Como nós temos amado a Deus? Será que nós espíritas ainda estamos bajulando Deus? Será que a gente ainda vai no Centro da Paz, participar da reunião mediúnica, da cesta básica, porque quer conquistar as graças dos benfeitores espirituais e de Deus? Como nós temos amado o próximo? Será que nós amamos só os espíritas? Será que nós amamos só os do mesmo partido político? Isso aí é complicado demais. Há pessoas que são realmente muito difíceis de nós amarmos no sentido do aconchego. Mas nós podemos amar no sentido do amar os inimigos, do não fazer-lhes o mal, do não atacá-los da mesma maneira como eles nos atacam. E hoje nas redes sociais, gente, a gente não precisa nem ficar aflito com isso, né? Porque se aparecer um louco na porta da nossa casa e começar a gritar palavrões, ele pode gritar lá da rua. Mas a gente vai deixar ele entrar na nossa casa? Não. Então nas redes sociais, que são a nossa casa virtual, nós não vamos deixar os loucos entrarem. Se algum desses chegar lá esbravejando, gritando, xingando a gente bloqueia. Algumas pessoas até brigam. Isso aí é falta de caridade. Não, não é falta de caridade. É caridade. Porque a gente não está dando espaço, não está batendo palma para maluco dançar, como costumam dizer por aí. E é importante a gente estar atento a isso. O bloqueio nas redes sociais não quer dizer que nós vamos nos fechar numa bolha. É necessário ouvir o contraditório. Mas por que gastar tempo debatendo, discutindo, tentando convencer o outro das nossas ideias, das nossas convicções, se ele pode progredir com a deles? E se ele resolver não progredir, a tarefa não é dele apenas? O compromisso não é dele apenas?
Não cabe a nós decidir, não cabe a nós fazer por ele. E essa é uma questão que nós devemos fazer. Já pensando no finalzinho da nossa tarefa, estamos chegando ao final, né? Nós lembrarmos que o amor é fonte de saúde mental. O amor é fonte de paz na nossa jornada. Daí Jesus recomendar assim. E nós temos nos amado? Será que eu me amo quando, à beira da hipertensão, eu derramo o saleiro na batata frita? Será que eu me amo quando o pré-diabético ataca uma torta de chocolate inteirinha? Como carboidratos em excesso? Não, eu não me amo. Será que eu me amo quando eu acordo às 6 horas da manhã, né, e vou fazer uma caminhada? Sim, eu me amo. Quando eu deixo pensamentos negativos, quando eu paro de ficar tentando forçar os outros a viverem a vida que eu idealizei para eles, eu estou demonstrando amor por mim mesmo. Então, de novo, para nós fecharmos, amar a Deus não é ficar bajulando Deus para conquistar as benesses dele. Amar ao próximo é estender a fraternidade, a tolerância, o acolhimento a todos aqueles. Não precisamos compartilhar a nossa vida com eles, temos direito à privacidade. Mas eles têm direito a viver, têm direito à sua própria existência. E aí olha que coisa interessante, e o amar a nós mesmos? Nós amamos a nós mesmos quando nós cuidamos da nossa saúde física. Nós amamos a nós mesmos quando nós cuidamos da nossa saúde mental. Nós amamos a nós mesmos quando nós zelamos pela nossa afetividade e desenvolvemos esse afeto tão grande por nós, que o amor dos outros não é uma necessidade. Porque nós já sabemos que somos amados por Deus. Jesus, governador espiritual do nosso planeta, certamente também nos ama, embora de forma condicional. Lembra que ele dizia assim, não torne a errar para que não te aconteça coisa pior? Vinde após mim, eu vos farei pescadores. Tudo isso são condições que Jesus coloca para continuar nos amando. Não vamos imaginar que é incondicional, não. E aí, como nós crescemos, como nós amadurecemos, como a vida se torna mais tranquila, mais serena para nós. Meus irmãos queridos, nós nos aproximamos desse nosso momento de encontro, dessas reflexões que fazemos. E pedimos a vocês que se lembrem de nós nas orações, que visitem também lá o nosso canal no YouTube, canal Maurício Mancini. Nós temos lá várias palestras, oportunidade de interagir com vocês. Agradeço muito a Tereza, aos irmãos do Espírito Santo pelo convite e me despeço, rogando a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos envolvam no seu amor e na sua paz, para que nós sejamos instrumentos do amor e instrumentos da paz aqui na Terra. Muita paz a todos e muito obrigado. Tereza, a bola é sua. Obrigado, Maurício. Muito obrigado por tão belas reflexões. Que realmente todos nós possamos nos esforçar ao máximo para praticar este amor. E somente ele vai nos levar ao nosso objetivo, que é a perfeição. Maurício, eu queria pedir que você faça a prece de encerramento por nós, você faria? Sim, com certeza. Agradecendo já a todos pela presença e lembrando aos companheiros da Casa do Chico que terça-feira nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, viu, gente? É com você, Maurício, por favor. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por esse momento de paz, de harmonia, pelas reflexões que pudemos fazer e pedimos que a espiritualidade nos inspire, nos ajude. Pedimos também, Senhor, pelo nosso planeta, pela sua sociedade tão equivocada, por essa nossa população inteira, qualquer que seja o credo, qualquer que seja o país, que nos sintamos irmanados pelo teu benfezejo amor, e que ao deixarmos essa condição de hoje reclusos, ao podermos voltar a interagir, nos apresentemos à sociedade como criaturas melhoradas. Saibamos aproveitar a lição do momento e nos tornarmos criaturas melhores. Muita paz, Senhor Jesus, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nós encerramos esse nosso momento na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Maurício. Eu agradeço a vocês por tudo, tá? Okay. Grande abraço. Que gravou a nossa palestra e ela vai estar... Gravei, vai aparecer numa playlist lá, Curtas Espíritas. Embora não seja curta, ficou com quase 1 hora, mas é a playlist onde eu vou colocar essas palestras gravadas da internet, tá bom? Me visitem lá no canal, gente. Se inscrevam, a gente está quase chegando a 1000 inscritos, olha só.
Vamos escrever. Tá? Boa noite a Tereza todos, meninos. já tem o link lá, tá? Um abração para vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Fica com Deus.